Vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim fazendo, você recebe as novas programações através do canal do YouTube. Obrigado. Vamos estudar o item 15 do capítulo 27, o poder da prece. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. Veja a afirmação do Espírito Orientador que o poder da prece está no pensamento. Então, de fato, podemos afirmar que a todo momento estamos em oração, porque a maior parte do tempo pensamos e, se estamos pensando, estamos orando. Dependendo da qualidade do pensamento, podemos ter um destino feliz, porque o pensamento acaba ficando gravado na alma, na mente. E a mente projeta a circunstância ou o fato de acordo com o pensamento. Portanto, podemos pensar sempre em coisas boas, positivas, coisas úteis, que beneficiem não apenas a si próprio, mas a todas as pessoas. Orar é um pensamento. Então você pode, em pensamento, dirigir boas palavras para o teu próximo, para as pessoas, para a humanidade, para o Brasil. Neste momento tão difícil da pandemia, pode-se orar para os médicos, os enfermeiros, os servidores nos centros médicos hospitalares, para os infectologistas, para os biólogos, para os pesquisadores, para os doentes, para as pessoas aflitas que estão internadas. Então, pode-se fazer uma oração. Por exemplo, num determinado momento, você eleva o seu pensamento a Deus, ao Senhor Jesus, e roga bênçãos, orientação e proteção para todas essas pessoas aflitas, que estão internadas, que estão doentes no momento, aos médicos, aos trabalhadores, aos enfermeiros, todos os servidores nos centros médicos hospitalares. Você faça a oração, por exemplo, a prece de Caritas, que é uma prece muito boa, destinada aos sofredores, aos aflitos, às pessoas que estão em tormento. Todos os dias você habitue-se a fazer a prece de Caritas. E pense também: estou protegido por Deus. Deus me orienta e me protege. Deus orienta e protege o meu empreendimento, a minha atividade, os meus negócios, a minha família. Sempre pense positivamente, não se desanime, não deixe que ondas prejudiciais de pessimismo, vibrações negativas te atinjam e façam você ficar pessimista, aflito, desanimado, com medo. Pense sempre que é uma oração. Estou protegido por Deus. Deus me protege, me orienta e me abençoa. Deus orienta e protege o meu empreendimento, os meus negócios, as minhas atividades, a minha família. Pense sempre dessa maneira, porque aqui está escrito: não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita a oração. Pode ser, pois, orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto. Por quê? Porque
o poder da prece está no pensamento. Não é a maneira como você fala, não é? Apesar de que Jesus ensinou, entra em um aposento e em secreto ore para Deus, que Deus sabe do seu coração, do seu pensamento, das suas necessidades. Então, diga sempre: protegido por Deus, tenho boa saúde. Protegido por Deus, os meus negócios estão evoluindo satisfatoriamente. Protegido por Deus, tenho boa sorte. Não é? Apesar de que a sorte não é propriamente boa sorte. A boa sorte é decorrência do pensamento positivo, de que Deus está sempre protegendo, que Jesus Cristo nos ampara ininterruptamente. Então, pense sempre dessa maneira. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. Então veja que a influência do lugar do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. O recolhimento, nesse caso, significa a concentração, o pensamento concentrado nas coisas de Deus, nas coisas positivas. Porque se você se habituar sempre a pensar em coisas negativas, nas coisas prejudiciais, nos tormentos, no ciúme, nas culpas, então realmente toda essa circunstância permanece gravada dentro da alma e manifesta concretamente no corpo e no ambiente, não é? Você já viu falar de pessoa com um olhar feio? Tem um olhar feio porque, notadamente, tem um mau pensamento constantemente. Você já viu criança de olhar feio? Muito difícil. Mas pessoa adulta tem olhar feio. Pessoas de idade, a maior parte tem olhar feio. Por quê? Porque tiveram 40, 50, 60 anos de tempo para pensar, e pensaram a maior parte coisas feias. Então, esse pensamento manifesta na fisionomia, no olhar e, por que não, no corpo. Dependendo do pensamento, o corpo pode adoecer, apresentar anomalias ou atrair e provocar acidentes que acabam prejudicando alguma parte do corpo ou totalmente o corpo. Portanto, a influência do lugar do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento, ou seja, a maneira como a pessoa concentra o pensamento. Então, o poder da prece está no pensamento. Você pode pensar em tornar feliz o semelhante, o teu próximo, através do pensamento. É uma oração. Quando você olha a situação tão difícil do momento, com pessoas necessitando, por exemplo, de um emprego, de dinheiro, de coisas, então você verifica que a ajuda, de alguma maneira, mais fácil, mais cômoda de realizar ao próximo é através do pensamento, pensando em tornar feliz o próximo, pedindo a Deus bênçãos para o próximo, através do pensamento. Como tornar feliz o teu próximo, não é? Então, a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos chamassem juntos
em uníssono. Então, é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Não é? Veja que a prece em comum tem ação mais poderosa. Quando todos elaboram a prece em uníssono, em pensamento comum, não é? Daí você pode, num determinado momento, fazer uma união de pensamentos em prol do benefício da nação, da cidade, de uma comunidade, de um grupo de pessoas ou de empresa. Depende da intenção do seu pensamento. Deus sempre atende ao seu pensamento. Você se lembra daquela parábola do filho pródigo? Não é? Então, Deus está sempre atento às nossas atitudes, aos nossos procedimentos e nossos pensamentos. O filho pródigo, arrependido, resolveu voltar para casa. E o pai, ao avistá-lo, saiu correndo ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E ordenou aos seus serviçais que preparassem uma festa, regozijando o retorno daquele filho. Aquele filho, ele disse: Pai, eu pequei contra ti, gastei todo o dinheiro e fiz coisas erradas. Mas assim mesmo o pai, muito feliz com o retorno daquele filho arrependido, pediu que lhe preparasse uma festa e deu-lhe roupas bonitas e novas, deu-lhe um anel de ouro e sandálias novas. Tudo isso tem uma representatividade, né? O anel de ouro é o círculo da prosperidade, as roupas novas significam uma visão nova de todas as coisas, os chinelos, sandálias novas, significa que ele iria andar numa nova posição, um novo patamar da vida. Então, tudo é um progresso que representa a imagem do filho pródigo. Além disso, veja que o pai o avistou de longe, reconheceu que se tratava do seu próprio filho e correu para abraçá-lo e beijá-lo. Então, você veja quanto Deus pensa no ser humano e está sempre pronto para atender de acordo com o pensamento, não é? Então veja, a prece comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos em uníssono, não é? Veja que a prece, o poder da prece está no pensamento. Então, através da prece também pode-se pedir perdão das faltas, das falhas, dos erros, das imperfeições. Pode pedir perdão tanto para Deus quanto para um próximo ou semelhante com quem estiver em conflito. Arrependido, peça perdão e também perdoe aos que erram ou que erraram, ou com quem tem pendência ou diferenças, ou qualquer coisa de conflito. Perdoe, porque o perdão liberta do grilhão que acorrenta. Porque o ódio, ele não separa as pessoas, ele acorrenta. E dependendo do ódio, nasce como irmãos na mesma família, às vezes como gêmeos, não é?
você pensa que os gêmeos são amigos, muitas vezes são obrigados a nascerem como gêmeos para que possam mutuamente se perdoarem. Em última instância, nascem dois num corpo só, unidos num corpo só. Em extremo caso, a providência divina prepara aquelas pessoas que nascem chipófagas, né? Então é uma coisa lamentável, teratológica, que realmente é sofrível. É a última instância da providência divina para recuperar os faltosos que não sabem perdoar. Então, perdoe sempre. O arrependimento liberta. E tem um outro item, né? Mas que importam estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente por sua conta própria? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daquelas 100 pessoas. Então é preciso orar com muito amor no coração. Veja a instrução que Jesus nos concedeu. O primeiro mandamento é amai-vos, né? Segunda instrução mais importante de Jesus é instruí-vos nas práticas das boas ações em benefício do próximo, que é a caridade, não é? Então, no fundo, deixa de ser, no fundo, é o próprio amor ensinado pelo Senhor Jesus. Primeira instrução, primeiro item mais importante, o primeiro ensinamento mais importante de Jesus é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele disse, não é? E, portanto, o poder da prece está no pensamento. Melhore o seu pensamento. Sejamos bons e caridosos. Assim ensinava Chico Xavier. Sejamos bons e caridosos em todos os momentos da vida. Pense nisso e procure transformar-se, aproveitando a existência, para que possa se elevar e progredir em todos os aspectos. Obrigado pela sua atenção. Vamos passar neste momento para o momento da oração. Peço a você que se acalme, concentre-se, eleve seu pensamento a Jesus e vamos fazer a oração todos juntos. Senhor, neste momento da oração, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, de quem recebemos elevadas vibrações de amparo, de amor e luz, porque em nossa caminhada necessitamos de segurança, de apoio, de amparo e, sobretudo, orientação de como procedermos nas nossas atividades, nos nossos pensamentos e palavras. Cercados pelas luminosas bênçãos dos céus, estimamos construir uma vida feliz, sobretudo procurando beneficiar todas as pessoas ao redor, através de bons pensamentos, orando e rogando aos céus bênçãos para todas as pessoas. Senhor, neste momento, com o coração repleto de amor e luz de Deus, rogamos que a infinita sabedoria nos instrua no caminho do bem, em todos os momentos que necessitamos seguir nessa trajetória, procurando melhorar
a cada momento da vida, nos pensamentos e palavras, e que tudo esteja de acordo com a vontade de Deus, que saibamos compreender as instruções dos céus e que tenhamos boa vontade na realização de todas as coisas, procurando, sobretudo, em beneficiar e tornar felizes todas as pessoas ao redor. Agradecemos toda a orientação e proteção de Deus, que assim seja, graças a Deus. Os livros que utilizamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que você deve ler, reler concentradamente e transformar sobre todo o conteúdo da sua alma, bem como os pedidos de orações que nós recomendamos para que você tenha um amparo dos céus em muitos dos seus problemas, e o agendamento de orientação pessoal online. Se você necessitar, você pode fazer todas essas providências através desse site. Deus abençoe sempre. Obrigado pela atenção.